A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês, com a família? Espero que sim. Passando aqui para esclarecer que nós estamos na fase final do nosso curso de cura e libertação. Já entramos no terceiro módulo, a última palestra que nós ouvimos foi a primeira, né, do terceiro módulo. Esta é a segunda que vocês vão assistir agora. E na próxima semana, Deus permitindo, nós estaremos encerrando, tá? Hoje o tema é muito relevante. A pastora Ana Teresa vai estar falando sobre as enfermidades espirituais, ou seja, algumas enfermidades, elas são de origem realmente satânica, e como nós podemos receber a cura dessas enfermidades. Aí ela vai enfatizar bastante a confissão e o arrependimento, né? Espero que vocês aproveitem bem. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem estar escrevendo aí no chat, deixem o nome de vocês para a gente tomar nota aí da participação. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal da igreja para fortalecer aí, tá? Nossas mídias sociais da Igreja de Deus, Crimeia Leste, e deixa like também, tá? Que Deus abençoe sua vida e boa palestra. Graça e paz, vamos à nossa segunda aula do último módulo. E eu escolhi falar sobre enfermidades espirituais. Porque eu fiz alusão a enfermidades espirituais em vários momentos do curso. Falei de doenças graves que vêm decorrentes de heranças espirituais. Falei de doenças graves que vêm decorrentes do pecado do aborto. Falei de enfermidades que são legados geracionais. Então, enfermidades espirituais existem. O homem, ele é um ser que tem uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E ele pode ficar enfermo pelo corpo, pela alma, pelo espírito. E as enfermidades todas manifestar-se no corpo. É possível pela alma adoecer o corpo. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? A emoção traz a enfermidade. Pessoas que têm muitos problemas, perdas financeiras, coisas graves acontecendo, pode desenvolver pressão alta, pode desenvolver diabetes. Uma mulher abandonada, uma mulher deixada pelo marido, sofrimento exagerado pode causar câncer, células se multiplicam, células angustiadas. Se formos ao Instituto do Câncer, se formos a um lugar onde trata de câncer e visitarmos a ala de doentes terminais, nós vamos ver várias pessoas com raiz de amargura, não perdoam. Pessoas que têm rancor, ressentimento. O que é ressentimento? É repetir sentimentos. Não deixa para trás o que para trás deveria ficar, não prossegue para o alvo, mas fica repetindo dores na sua alma. E adoecem o corpo. As defesas caem. Você já ouviu falar em imunodepressão? A imunidade cai com um estado depressivo. É preciso ter uma alma saudável que não vai adoecer o corpo. Muitas pessoas desenvolvem úlcera gástrica por estresse exagerado, porque não conseguem administrar a sua vida. Então é a alma adoecendo o corpo. O corpo adoece o corpo também. O corpo envelhece, a idade avança. A enfermidade da catarata, por exemplo, de Isaac, que quase cego, não viu quem era o filho que veio até ele. Era Jacó, mas fingiu que era Isaac, porque ele estava com uma incapacidade visual que não permitiu identificar quem foi o filho que chegou. Você vai ver o sacerdote Eli. Ministrei uma palavra, coloquei no site sobre filhos de Belial. Os filhos do sacerdote Eli eram como filhos de Belial. E a história de Eli fala que ele estava cego pela idade, não enxergava mais, gordo, cego. Decorre da velhice, da corrupção da carne, do corpo que envelhece. Uma pessoa cheia de Deus pode envelhecer? Sim. E pode ficar doente? Sim.
Você vai para 2 Reis, capítulo 13. Lá está escrito: estando Eliseu enfermo, estando Eliseu doente da enfermidade pela qual haveria de morrer. Estando Eliseu doente da enfermidade pela qual haveria de morrer. Quem é Eliseu? Eliseu, o profeta Eliseu, cheio do Espírito. A porção de Eliseu era dobrada se comparada com Elias. Ele tinha 2 vezes o tanto que tinha de unção Elias. Então o homem ungido que falava assim: não vai chover tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, que era Elias. O homem que fez uma oferenda para Deus e veio fogo do céu e consumiu os holocaustos, era Elias, cheio de Deus. Ele tinha certeza que ele estava na presença de Deus. E Eliseu tinha o dobro de tudo isso. Eliseu tinha o dobro da porção do Espírito que Elias manifestava. Então era um homem muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito Santo de Deus. Adoeceu, estando Eliseu enfermo da enfermidade pela qual haveria de morrer. Morreu. Agora veja bem, quando você vê todo o capítulo 13 de 2 Reis, você vai ver que Eliseu morreu, foi sepultado. E aí, quando chegou no fim do ano, que tinha uma baderna dos moabitas lá, um bando de moabitas fazia algazarra, e tinha um sepultamento naquele dia. Alguém morreu naquele dia, estavam lá com o corpo para sepultar. E de repente vem aquele bando assustador de moabita e as pessoas ficaram com medo e jogaram o corpo e foram embora. E jogaram o corpo aonde? Jogaram no túmulo de Eliseu. Sabe o que aconteceu? Quando aquele morto tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Os ossos de Eliseu tinham unção para ressuscitar morto. Mas Eliseu morreu. Eliseu estava morto. Todos os ungidos de Deus morreram. Dormiram, porque morte é descansar para acordar na ressurreição. Então, homens e mulheres de Deus têm enfermidades, sim, decorrentes da velhice, da corrupção da carne, de enfermidades que vêm para a morte. Deus usa esse meio para trazer o fim da vida. É o fim do funcionamento do corpo. Tudo para e a pessoa morre, mas isso é do corpo. Existem enfermidades do corpo que são decorrentes da má alimentação, da falta de exercício físico, sedentarismo. Come gordura, come gordura, come gordura, colesterol sobe, entope uma veia. Não é demônio. É má alimentação, é falta de educação alimentar. Come açúcar, come açúcar, come açúcar, fica com diabetes. Aí fala: esse nome diabetes vem de diabo, porque chacrinha vem de chacrete, então isso é coisa do diabo. Ora comigo, não, você precisa comer direito, precisa se alimentar bem. Nós temos uma ordem de Deus, é uma ordem. Apresentai corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis. Apresenteis vosso corpo, vossa alma e vosso espírito, as 3 dimensões íntegros e irrepreensíveis. O corpo íntegro não é só o corpo com santificação, é o corpo com saúde. É cuidar do templo do Espírito Santo. Eu tenho 72 anos e estou servindo e implantando o reino de Deus porque eu tenho saúde. Porque se eu não tivesse, eu estaria numa cama, dando trabalho para os outros me cuidarem. Eu posso caminhar pela terra, viajar, pregar, porque tenho saúde. O ano passado, no final do ano, postei no meu canal, na minha página do Face, uma nota que eu fiz a soma das viagens que fizemos e deu 160 mil quilômetros no final do ano passado, somadas todas as viagens na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil inteiro, deu um total de 160 mil quilômetros. Como eu poderia viajar 160 mil quilômetros se não tivesse saúde? Como eu poderia viajar 36 horas para chegar no Japão?
fazendo conexão aqui, ali, sai do Brasil, vai para Nova York, sai de Nova York, vai para Tóquio, sai de Tóquio, vai para Nagoya, sai de Nagoya, vai para Hagashiura, para pregar o evangelho em vários lugares do Japão, se eu não tivesse saúde. Então, cuidar da saúde é um compromisso com Deus, porque é o templo do Espírito Santo. É o templo que Deus habita, é onde Ele está dentro de mim. E eu preciso ter saúde, e também saúde emocional, cuidar das minhas emoções. Apresenteis vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis, íntegros e irrepreensíveis. O homem tem 3 dimensões. Agora tem enfermidades que são espirituais. Não são físicas, não aparecem em radiografia, tomografia, ultrassonografia, ressonância, PET scan, em coisa nenhuma. Pode ser o equipamento de última geração para fazer investigação, não vai encontrar. Não vai encontrar porque é espiritual. São enfermidades que não são detectáveis pelos médicos, pelas pesquisas. Elas são decorrentes de um espírito de enfermidade. Eu quero ler para você 2 textos bíblicos, tem vários, mas eu vou ler 2. Eu quero que você investigue, você tenha o papel de investigador para descobrir, pesquisador para descobrir na Bíblia as coisas que você tem aprendido nesse curso. Espírito de enfermidade. Lucas capítulo 13. Lucas era médico. Versículo 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos que andava ela encurvada e de modo nenhum podia endireitar-se. Corcunda, encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. Veja bem, quando está escrito possessa, não significa aquela possessão que toma a mente, que entra gritando, os endemoniamentos que temos nós contigo, Jesus, viesse atormentar-nos antes do tempo. Não, ele está possuindo ela, mas para deformá-la. Ela tem a cabeça normal, ela fala normal, mas ela tem uma enfermidade que ninguém pode curar. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela endireitou. Foi criticado pelos fariseus, os religiosos, que estavam mais preocupados com o sábado do que com a cura daquela mulher. O chefe da sinagoga, indignado, versículo 14, disse para Jesus: 6 dias se deve trabalhar e no sábado não. Resposta de Jesus. Versículo 15. Se você tiver hipócritas, ele dizia hipócritas, se você tiver um jumento, você não desprenderia da manjedoura para dar de comer para ele, de beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Versículo 16 de Lucas 13. Por que motivo não se devia libertar desse cativeiro? Em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, cativeiro, presa, espírito de enfermidade, é tudo que está escrito aqui, Satanás trazia preso. Não resta dúvida que é um espírito de enfermidade. Não resta dúvida que aquela corcunda, aquela deformidade de coluna daquela mulher não era resultante de problema ósseo. Ortopedia, fisioterapia, nada disso resolveria. Seria tudo inútil, essa mulher precisava ser liberta de um espírito de enfermidade. Não sei qual a causa, não sei como entrou, assim como eu não sei como entraram os demônios que Jesus foi expulsando pelo caminho no tempo em que ele andou na terra, mas eu sei que era espiritual essa enfermidade. Era espiritual. O mesmo evangelho de Lucas conta, no capítulo 11, um menino que era mudo. Não era o menino, era o demônio que era mudo. Versículo 14, de outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo.
E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar. O demônio era mudo, estava no menino, e porque o demônio estava no menino, o menino era mudo. E expulsou o demônio, o menino falou, e é neste caso que os fariseus atacaram com fúria. Falam que Jesus tem parte com o diabo, que ele está possesso de Satanás. Por isso, ele expulsa demônios. Jesus dá uma lição. Ele fala que se demônio expulsar demônio, o reino vai ser dividido, não vai subsistir. Mas o que eu quero dizer para você é que tinha um espírito de enfermidade que fez esse menino ficar mudo, mudo. Cartilagem, cordas vocais. Não adiantaria uma fonoaudióloga, não adiantaria um otorrinolaringologista. Não era físico, era espiritual. Era preciso que o demônio saísse, que o demônio fosse embora. E você vai encontrar vários textos. Aquele homem do tanque de Betesda, Evangelho de João conta de um homem que precisou Jesus mandar ele se levantar. Ele tomou o leito e foi embora. E aquele homem recebe de Jesus uma advertência: vai e não peca mais, para que não te suceda coisa pior. João capítulo 5, versículo 14, a cura daquele paralítico. Perdão, aqui é o paralítico de Cafarnaum, não é de Betesda, sim, de Betesda, do lago do tanque de Betesda. Ele foi curado, e quando ele foi curado, Jesus fala para ele: vai e não peques mais. O paralítico de Cafarnaum, Jesus liberta aquele paralítico, mas antes de Jesus falar perdoados estão os teus pecados, de falar levanta, toma o teu leito e anda, ele fala para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados. Espera aí, Jesus está dando a entender que aquele homem estava paralítico por causa de pecado, assim como esse homem do tanque de Betesda: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, porque você pecou, te sucedeu de você ficar paralítico e agora você nem consegue descer nas águas do tanque de Betesda. E o outro episódio da cura do paralítico de Cafarnaum, quando Jesus olha para aquele homem, Lucas 5, 20, ele foi introduzido num leito no meio da multidão diante de Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Foi criticado pelos fariseus que disseram: que esse que perdoa pecado, só Deus perdoa. Mas Jesus diz: ok, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda, porque ele estava no leito da paralisia por pecado. O outro do tanque de Betesda por pecado. Tem um episódio em que Jesus livra um cego de nascença da cegueira, e alguém lhe pergunta: foi ele que pecou ou foram seus pais? Essa pessoa pergunta porque sabia que existem doenças resultantes de pecados pessoais, existem doenças resultantes de pecados geracionais. Foi ele ou foram seus pais? Jesus fala: nem ele nem os pais, mas para que se manifeste a glória de Deus. Naquele caso específico não era resultado de pecado, era doença do corpo. Mas não deixa de existir na Bíblia doença por pecado. Doença por pecado. Portas que foram abertas permitiram que espíritos de enfermidade entrassem. Portas que foram abertas permitiram que demônios entrassem para tocar no corpo, na carne. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Tiago. Texto conhecido, Tiago capítulo 5, versículo 13 em diante: está alguém entre vós sofrendo? Peça oração, faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Está doente? Chame os líderes, vão ungir com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Está doente? Chame o presbítero vai orar, vai ungir com óleo, vai fazer uma oração em nome do Senhor, e a unção com óleo e a oração vai curar o enfermo, é o que está escrito aqui. Depois tem ponto e vírgula. Ponto e vírgula é uma pausa na frase, para diversificar o assunto. Se fosse continuidade, era só vírgula. Depois do ponto e vírgula está escrito assim: e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Espera aí, o texto está dizendo que além de chamar o presbitério, além de ungir com óleo, é preciso confessar pecados para vir a cura? Não. O texto está falando de duas situações que vêm a cura e são situações diferentes. Está falando que tem uma enfermidade que é física e que o presbitério pode ser chamado e ungir o enfermo com óleo e orar, e a oração da fé vai curar, salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, ficou curado com a oração da fé. Com a visita do presbitério, dos líderes, com unção com óleo e com a oração que cura, e o Senhor vai levantá-lo. Agora está dizendo a partir do ponto e vírgula que tem outra enfermidade, tem outro tipo de enfermidade. Que não adianta unção com óleo, não adianta oração do presbitério. O presbitério é o líder, é a liderança do ministério. Não adianta, pode dar banho de óleo, encher a banheira e deitar o cara lá. É a enfermidade resultante de pecado. E aí, neste caso, está escrito: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Quem é o justo? É só o presbitério? Não. Quem é o justo? É todo aquele que é justificado e lavado pelo sangue de Jesus. Todo aquele que é justificado e lavado pelo sangue de Jesus. E aí, qualquer um no meio da igreja que já está na luz, que já foi justificado pelo sangue de Jesus, pode ouvir a confissão de pecados e liberar essa pessoa e perdoar. Liberar o perdão. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Ser-lhe-ão perdoados, confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Doença da carne, chama o presbitério, unge com óleo, faz oração da fé, vai levantar o enfermo. Doença resultante de pecado, não adianta o povo orar, pode fazer campanhas e campanhas e campanhas e ungir, lambuzar e tomar banho de óleo, não vai ficar curado, porque está doente, porque um demônio entrou por um pecado e só vai sair quando esse pecado for confessado. Veja bem, daqui eu vou te puxar outro ensino. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Cometeu pecado, escondeu, guardou, ficou em oculto, encoberto. A hora que ele confessa para outro, o mundo espiritual das trevas perde o direito legal de continuar a agir na vida da pessoa. E aqui está falando de pessoas da igreja, porque o texto começa, está alguém entre vós
no meio da igreja. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Quem faz oração? É o cristão. Está alguém alegre? Cante louvores. Quem é que louva? É o cristão. Está alguém entre vós doente? No meio de vocês, no meio da igreja, tem um doente. Chama o presbitério, nós adoecemos. Na cruz do Calvário também existe o bálsamo que cura. Ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele fomos sarados, além de perdoar as nossas iniquidades. Ele curou as nossas enfermidades. Na cruz tem cura, então eu posso orar e invocar a cura que tem na cruz. É um benefício de Deus para os homens. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então está alguém entre vós triste? Cante louvores. Alegre, perdão, cante louvores. Está triste, pesaroso, ora. Está doente, chame o presbitério para orar. Oração da fé, oração da fé. Daquele que crê que Deus é quem diz que é e que fará o que diz que fará. E ele diz que curaria as nossas enfermidades. Eu sou Deus que te sara. Vai fazer oração da fé. Vai ungir o enfermo com óleo. Deixa eu aproveitar para falar de unção com óleo. Eu quero lhe ensinar algo. O óleo precisa ser perfumado, óleo ungido. Quantas vezes você ouviu essa expressão? Traz o óleo ungido. Não existe óleo ungido. Existem pessoas ungidas com óleo. O óleo unge as pessoas. Não é o óleo que é ungido. E como que é um óleo para ungir as pessoas? É um azeite, só um azeite. Você pode até misturar um cheirinho se quiser, uma mirra, um aloés. Mas aquele vidrinho que você compra perfumadinho, que não é azeite, é quase um perfume só, aquilo não é óleo de unção. Você pode pegar um pouquinho de azeite e botar num pires. Um pouquinho de azeite, levantar aquele pires e orar: Senhor, aqui está o fruto da oliveira, o óleo, o azeite. O azeite, Senhor, que representa, que tipifica a unção do Espírito Santo. Assim como o vinho tipifica o sangue de Jesus, simboliza o sangue de Jesus, o azeite simboliza o Espírito Santo. Agora é apenas o fruto da oliveira, mas eu consagro ele ao Senhor, eu consagro ele ao Senhor. E se o Senhor colocar nele a virtude do Espírito Santo, aquela virtude que estava nas vestes de Paulo, nos aventais de Pedro, nos lenços deles. Se o Senhor colocar aquela virtude que tinha nas vestes de Jesus, quando aquela mulher tocou na orla da veste. Se o Senhor fizer isso, Pai, eu estou consagrando ao Senhor, e se o Senhor receber essa consagração e confirmar por colocando virtude do teu Espírito, aonde esse azeite tocar, haverá uma liberação de cura, de libertação. Muito bem, volta para o texto. Chama o presbitério, são os líderes, são os homens e mulheres de oração, vão orar, vão fazer a oração da fé e vão ungir o enfermo do meio da igreja. Do meio da igreja. E no meio da igreja tem gente com pecado encoberto. Tem gente com pecado encoberto. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Perdoados. Se houver cometido pecado, seriam perdoados, mas tem que confessar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Pode muito em sua eficácia a súplica dos justos. Pode muito em sua eficácia a súplica dos justos. Justo, justificado pelo sangue de Jesus. Quem? O presbitério só? Não. Todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus pode orar com uma pessoa que está fazendo sua confissão de pecados e desligar essa pessoa no mundo espiritual para que ela possa ficar curada da sua enfermidade. Pastora, a senhora está dizendo que qualquer um pode. Qualquer um que seja discípulo do Senhor. Eu quero mostrar para você João 20. Jesus, depois que ressuscita dentre os mortos, ele aparece para os seus discípulos.
A partir do versículo 19, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Ele ressuscita, os discípulos estão trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus, estão preocupados de serem perseguidos. Jesus entra e diz: Pai, seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado, mostrou que ele era o que fora crucificado e que ressuscitou. E depois de mostrar, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo e, prossegue ele, se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se lhes retiverdes, serão retidos. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Então ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo e confere a eles autoridade para perdoar pecados. Autoridade para perdoar pecados. Discípulos de Jesus, os 12, mas discípulos de Jesus, os 70 que voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Discípulos de Jesus, todo aquele que crê, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Eu sou discípulo, você é. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Os discípulos do Senhor, eles são filhos de Deus, eles têm autoridade que vem do Espírito Santo, e essa autoridade lhes permite fazer o que está escrito em Tiago: orar pelos enfermos que depois de confessar pecados são curados. Eu falei com você sobre princípios espirituais. Há um princípio espiritual que é o princípio da concordância. Deus estabeleceu isso. Quando dois concordam na terra, concordância nos céus. Quando dois ligam na terra, liga no céu. Quando dois desliga, desliga no céu. Dois ou mais. Por isso que depois das orações de heranças eu concordei, depois das orações sobre aborto eu concordei, porque é preciso ligar e desligar. Ligar na luz e desligar das trevas. Então vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção para 2 textos bíblicos. Primeiro, está no livro de Atos, capítulo 3, onde Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O cancelamento do pecado, ele vem depois do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. O que é conversão? É mudança de rota, mudança de vida, já falei isso. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Mas tem outro texto que você associa a esse, aonde está escrito Provérbios 28:13, o que cobre as transgressões jamais prospera. Mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Os que encobrem jamais prosperam. Os que encobrem jamais prosperam, os que encobrem jamais prosperam. Mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Quando Deus estabeleceu essa palavra, Ele não está falando dele, porque nada fica encoberto diante dele. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. A palavra de Deus nos ensina que o pensamento não chegou à mente, ele sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Ensina que ele conhece os afetos do coração. Afetos são sentimentos.
A palavra de Deus ensina que Ele conhece a intenção do coração. Lembra quando o profeta Samuel encheu um chifre de azeite, enviado por Deus para a casa de Jessé, para escolher um rei, porque Deus havia desistido de Saul? E o profeta Samuel chega na casa de Jessé e quase que derrama o azeite na cabeça errada, quase que derrama o azeite do filho mais velho de Jessé, o primogênito. Aminadab era alto, forte, bonito, e Saul era alto, forte e bonito, e o profeta quase que escolhe um homem semelhante ao que Deus tinha desistido dele. Agora, o que Deus fala para Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração, eu vejo o coração. Então, se o pecado começa pelo coração, a Bíblia fala que é do coração que procede tudo, e coração significa alma, e alma, eu ensinei para você, é uma parte do homem onde tem as escolhas, intelecto, emoções, escolhas, é pelas escolhas feitas na alma que o pecado começa, pelas decisões da alma. Deus falando para Caim lá no Éden, no começo da criação, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-la, a tua escolha é que vai trazer o inimigo para a tua vida, a porta vai ser aberta. A escolha de Jesus. O pecado jaz à porta, Jesus também jaz à porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele, entrar na casa dele. Então, é decisão do homem, a escolha é. Deus vê o coração, vê. Então, se Deus vê o coração, por que eu preciso confessar? Confessar os vossos pecados uns aos outros para serem curados. O que encobre a transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando Deus fala o que confessa alcança misericórdia, confessa e deixa, arrepende e deixa. Arrepender-vos e converter-vos, conversão é mudança de caminho, mudança de rumo. Confessa e deixa, alcança misericórdia, para de pecar. Então é o arrependimento e a confissão que vão mudar as coisas no mundo espiritual. O arrependimento vai trazer o cancelamento do pecado. O arrependimento vai resultar na liberação do perdão de Deus. A minha transgressão é cancelada. Mas eu quero dizer para você que a simples atitude minha de arrependimento não fecha a porta para o inimigo. A porta por onde ele entrou só é fechada pela minha confissão, quando eu trago à luz aquilo que foi a causa pela qual ele age na vida. Quando você vai para o primeira epístola de João, você entende isso com muita clareza. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, ele diz assim, para mim e para você. A partir do versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Justiça na Bíblia é o cumprimento da lei. Não é a justiça própria, a maneira de julgar as pessoas, não é ser justo ou ser injusto. Nos purificar de toda injustiça e de todo descumprimento à lei.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Perdão de pecados e purificação são coisas diferentes. Quando nós nos arrependemos, diante de Deus tão somente, Ele sabe que nos arrependemos. Se Ele conhece o nosso coração, Ele sabe se o nosso arrependimento é sincero. Aliás, eu preciso dizer algo a você. Se uma pessoa busca libertação apenas para ficar livre do diabo, sem um arrependimento sincero, nunca será liberta. O arrependimento é que move o coração de Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento vai resultar numa ação com Deus, o cancelamento do pecado por Deus. Agora, quando está escrito, quem encobre as transgressões jamais prospera, por que não prospera? Porque o inimigo ainda está atuando e impedindo que venha a vida abundante. O inimigo está trabalhando para produzir morte, roubo e destruição. Se eu me arrependo, eu tenho a vida eterna? Tenho. Se eu me arrependo, eu tenho o cancelamento do pecado? Tenho. Mas se eu me arrependo e não confesso, eu tenho a vida abundante porque o diabo foi embora e não toca mais no que é meu? Não. Jamais prospera o que encobre as transgressões. Jamais prospera porque o inimigo ainda está na área. A porta que foi aberta, ela não foi fechada. Confessar o pecado é tirar o lixo acumulado que acolheu demônios na vida de uma pessoa. Eu vou te dar um exemplo. Sabe aquelas pessoas que aparecem no Discovery, que têm síndrome de acumuladores? Pessoas que catam lixos pela cidade, enche a casa de porcaria, enche a casa de caixa de leite, de embalagem de doce, de embalagem de biscoito, e aquela casa fica intransitável, ninguém pode chegar porque guardou tudo que encontrou no lixo de toda a cidade. Sabe o que acontece naquela casa? Enche de rato, enche de barata, enche de percevejo, lacraia. A casa fica podre e a podridão atrai os bichos. Aí imagina comigo que aquele homem acorda um belo dia curado da síndrome de acumulador. Meu Deus, nunca mais eu vou juntar lixo. Eu me arrependo de haver feito isso na minha vida. Eu me arrependo de haver passado a minha vida toda perdendo meu tempo catando sujeira pela cidade, trazendo todo bicho, toda sorte de bicho, de inseto para minha casa. Eu me arrependo disso. Eu nunca mais vou catar lixo, nunca mais vou pegar um pacote de biscoito vazio. Ele arrependeu? Arrependeu. Ele nunca mais vai pegar? Ele converteu? Ele converteu. Mas a pergunta é, se ele não tirar o lixo que ele acumulou durante 30 anos, os bichos que entraram por causa do lixo acumulado vão sair? Não. Enquanto ele não limpar, não trouxer para o lado de fora da casa toda a sujeira que ele colocou lá dentro, os bichos vão permanecer lá. É assim no mundo espiritual. Enquanto não trazemos para a luz, nós não somos purificados, limpos. Enquanto não trouxermos para a luz, nós ainda temos demônios agindo na nossa vida. A confissão de pecados é libertadora. Volta para o texto de Tiago.
Se houverem cometido pecados, seriam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Não está escrito lá, confessai os vossos pecados a Deus, confessai uns aos outros. Por quê? Porque, como eu lhe disse na aula sobre princípios espirituais, há um princípio que Deus estabeleceu, que é o princípio da concordância. Eu preciso concordar com a sua confissão. E como que eu vou concordar com o que você não falar? Como que eu vou concordar em desligar a vida espiritual de uma pessoa, do mundo espiritual das trevas, do espírito de morte, pelo sangue derramado por aborto, se ela não confessar que fez o aborto? Como é que eu vou desligar uma pessoa do reino das trevas, de espíritos roubadores, se ela não contar que furtou durante anos da vida dela? Como é que eu vou desligar essa pessoa dos espíritos de morte se ela não contar os homicídios que praticou? A palavra de Deus nos mostra isso com clareza. Volto a dizer, se você escolher não confessar, você vai perder a salvação? Nunca. Mas você não vai ter vida abundante. Porque as baratas, as moscas e os percevejos, que são os demônios, estão lá ainda trazendo toda sorte de enfermidades, de mau cheiro. É preciso tirar esse lixo e entregar. E Deus escolheu fazer isso pelo corpo de Cristo, pela igreja. A chave do reino dos céus foi entregue para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O que a igreja liga é ligado. E o que a igreja desliga é desligado. E a igreja não é prédio, não é templo, não é construção, não é equipamento de som. A igreja é o conjunto dos salvos na face da terra. Homens e mulheres que entregaram a vida para Jesus e que se rendem ao Senhor. Existem pessoas que têm medo de confessar pecados, preocupadas com a reputação. A sua libertação é mais importante que a sua reputação. E mais, na hora que você confessa, você tira os demônios da linhagem. Eles não vão agir nas gerações futuras porque você retirou eles na sua geração. Enquanto você não retira, eles ainda têm legalidade para dar um tapinha nas próximas gerações. Confessar pecados é para trazer vida. Algumas pessoas insistem em dizer que esse versículo, que encobre as transgressões jamais prospera, Provérbios 28:13, está falando de Deus. Não está. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Eu costumo brincar nos seminários, mas é uma forma de ensinar brincando. Existe um Supremo Tribunal no universo? Existe. Deus é o justo juiz, Deus é o legislador. Jesus é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha, Satanás é o acusador. Ele nos acusa daquilo que fizemos. E aquilo que fizemos está na mão de Deus como reconhecido como verdade. Satanás nos acusa da verdade. Lembra da história de Davi? Segundo Samuel 12, o profeta fala para Davi, quando Davi se arrepende, pequei contra o Senhor. O profeta fala, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, toda vez que você achar mas na Bíblia, regala os olhos. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Os inimigos do Senhor foram diante de Deus falar de você, Davi. Reivindicar o cumprimento da lei. Então, o acusador que nos acusa dia e noite diante de Deus, acusa do que fazemos. E se nós não confessamos aquilo que fizemos, se não confessarmos os pecados que acumulamos, o acusador continua dizendo para Deus, olha lá, não falou, está nas trevas ainda, não está na luz. Então, mesmo que ele não vá para o inferno, porque o Senhor perdoou o pecado dele, mas como ele não está na luz, não está purificado, eu posso tocar na vida dele, na descendência dele, na saúde dele. Está alguém enfermo?
chame os presbíteros, vai ungir com óleo, a oração da fé vai salvar o enfermo. Mas, se o assunto for pecado, tem que confessar. A doença não vai embora porque ela é espiritual. Eu disse que eu costumo brincar que nós temos a certeza de que Deus sabe do nosso pecado. Não precisamos confessar para Ele o pecado, mas uns para os outros. Porque na hora do nosso pecado, Deus fez um print, tirou uma foto, colocou lá no tribunal. E quando Satanás acusa, está lá no processo. A fotografia do nosso pecado. Acusa do que fizemos. Mas se confessarmos esse pecado, quando o inimigo nos acusar diante do Pai, Deus vai dizer: isso já está resolvido. Ele não só está perdoado e tem a eternidade comigo, mas você não tem mais o direito de tocar nele, porque aquilo que estava encoberto foi revelado, trouxe à luz. Então, quando está escrito que encobre jamais prospera, não está falando de Deus, porque para Deus eu não preciso contar nada, Ele sabe tudo. Eu preciso contar para alguém que faz parte do corpo de Cristo, que tem autoridade para ligar e desligar, para me desligar do mundo espiritual das trevas, e aí ordenar que os espíritos imundos que vieram por causa do meu pecado saiam pelo poder que há no nome de Jesus. Amados, as histórias de pessoas que tinham enfermidades espirituais são inúmeras. E depois que confessam o pecado, ficam curadas. Ficam curadas. No começo do nosso ministério, há quase 40 anos atrás, eu ainda estava na atividade, ainda estava trabalhando, eu já estou aposentada há 20 anos. Toca o telefone, era cedo. Naquele tempo não tinha celular, telefone fixo em casa. Era uma mulher aflita. Ela estava quase chorando do outro lado da linha. E aquela mulher me disse assim: doutora, a senhora não me conhece. Nem eu a conheço, mas tem uma pessoa que lhe conhece, que é amiga da minha filha, trabalha junto com meu filho, é amiga da minha filha, trabalha com meu filho. E falou da senhora, e nós estamos precisando de ajuda. E ela contou a história. O filho dela teve um filhinho, a nora dela ganhou neném. E os rins da criança não funcionaram. Nasceu e os rins não funcionaram. A criança, desde bebezinha, com uma anomalia, desde recém-nascida, sem o funcionamento dos rins. E aquela criança estava internada numa UTI neonatal já há 40 dias. Ela disse: nós pagamos, fizemos um depósito altíssimo, porque uma UTI cobra por dia. E todas as nossas economias já foram usadas e essa criança tem 40 dias nessa UTI e o rim dela não funciona. Está funcionando com diálise, com hemodiálise, e ela na sonda e toda machucada, toda cheia de hematoma, de injeção, de soro, de tudo, ela está sendo mantida viva com tudo artificial e nós precisamos da senhora porque os médicos não encontram causa, não tem deformidade nos rins, não tem má formação, não tem justificativa para o rim dessa criança não funcionar e aí essa moça que conhece a senhora, que é amiga do meu filho, da minha filha, diz que a senhora ensina que doenças que não são justificadas pela medicina podem ser espiritual e que a senhora sabe orar. A senhora podia ir lá na UTI orar por essa criança. E eu ia trabalhar naquele dia, tinha audiência, mas ela me ligou muito cedo e eu disse, então tá, vamos agora, porque eu tenho que 9h30 entrar para a vara do trabalho, onde eu terei audiência às 10 horas, a partir das 10 horas. E nós fomos para Volta Redonda, eu moro na cidade de Resende. E chegamos lá, naquela UTI neonatal, aquela criança muito, muito mal. Uma criança branquinha, onde enfiou uma agulha para dar um soro, para dar um
o nutriente, foi criando hematoma, já não pegava mais a veiazinha na mão, agora já era na cabeça. Uma cena muito triste, aquela criança no berço. No caminho, eu fui conversando com aquela mulher, fomos no mesmo carro, e ela me contou que a filha era cristã, o filho cristão, mas o filho casou com uma moça que mexia com ocultismo, com uma nora que era espírita. E aí eu comecei a fazer perguntas para entender a causa espiritual. Sem causa não tem uma razão espiritual para demônios agirem. Eles só abrem portas que abrimos. E aí aquela mulher me contou que na gestação, no 8º mês, aquela nora que era espírita foi para um centro espírita e tomou um banho de água fluida na barriga. Foi oferecida para um guia e foi jogada na barriga dela para ter um bom parto, para tudo dar certo no final da gestação. E naquela hora o Senhor falou comigo, esta foi a causa, a criança foi oferecida no ventre. Aquilo que parecia um banho de água fluida, na verdade foi um batismo no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem tempo nem distância, a matéria não existe no mundo espiritual, então mesmo dentro do ventre houve o batismo daquela criança. E eu fui entendendo porque aquela criança estava à morte. Ela já foi batizada antes de ter a vida fora dali. E aquele demônio que recebeu aquela autorização para tocar naquela criança, além do legado geracional, pela procura de trevas pela sua mãe, podia ter mais coisas, mas não dava tempo, eu não sabia ainda o que eu sei hoje. Eu só sabia que se era espiritual, eu precisava orar e expulsar o demônio. É isso que eu precisava fazer. E aí quando eu cheguei naquele hospital, eu encontrei aquele quadro e no caminho a avó da criança me conta que a mãe estava muito desesperada com tudo que estava acontecendo. 40 dias aquela moça sentada, acompanhando aquela criança numa UTI neonatal, 40 dias sofrendo. A mãe, a avó, a sogra, a avó da criança falou, olha, outro dia ela perdeu o juízo, ela ficou fora de si, ela queria arrancar os aparelhos da criança. Ainda bem que a enfermeira chegou a tempo. E teve outro episódio, ela pegou um travesseiro onde ela estava recostada no sofá de acompanhante e ia sufocar a criança. Entrou a enfermeira, livramento de Deus. Ela está muito fora de si com tudo isso. E à medida que aquela avó ia falando, eu ia pensando, meu Deus, o demônio está agindo nela para ela matar a criança. O demônio está usando ela porque os espíritos precisam de corpos para agir. E chegando lá, eu não tinha muito o que explicar, eu tinha que voltar correndo e eu falei para aquela mãe, olha, eu vou orar com essa criança, eu estou sabendo de coisas que aconteceram e eu quero que você me autorize a desfazer o que foi feito no mundo espiritual, porque eu tenho como orar do jeito certo com essa criança, me permita fazer isso. Diga que você me autoriza a orar para desligar essa criança de tudo que foi ligado no mundo espiritual. E a mulher, meio sem entender, falou, tá bom, eu autorizo. E eu de costa para essa mãe que estava no sofazinho, peguei a criança na mão e levantei a criança com sonda, com aparelho, com tudo ali, mas levantei só para fazer como que um oferecimento. E orei, falei, Senhor, eu desfaço, desligo, desmancho toda a consagração que foi feita da vida dessa criança com o império das trevas. Cancelo pelo poder da palavra o batismo que foi feito no ventre e consagro ela ao Senhor agora, em nome de Jesus. E na autoridade que há no nome de Jesus, quando eu disse isso, a mãe ficou possessa. A mãe sentada no sofá ficou possessa, é claro que o demônio estava usando ela. Aí eu deixei a criança no berço, virei para expulsar o demônio da mulher. E o demônio sai da mulher, a sogra não entendeu nada, ficou apavorada, nunca tinha visto uma manifestação demoníaca.
E aquela mulher, depois que o demônio saiu, ficou largada, cansada. Aí eu voltei para a criança e orei e repreendi o espírito de morte, expulsei o espírito de morte, repreendi o espírito de enfermidade. Isso cedo, 8 horas, 9 horas da manhã no máximo. Quando foi 2 horas da tarde, aquela avó liga de novo e ela fala para mim: doutora, o rim da criança começou a funcionar. Hoje à tarde ela vai estar saindo da UTI. E nós sabemos que foi aquela oração que a senhora fez. Então veja bem, essa oração não é a oração dos justos. Perdão, não é a oração do presbitério. Essa é a oração de libertação. É diferente. Orar para Deus é de um jeito, orar guerreando é de outro jeito. Quantas enfermidades que já vimos serem curadas porque a pessoa foi liberta. Tínhamos um centro de recuperação, cuidamos de rapazes dependentes químicos, drogaditos. E lá naquele centro de recuperação tinha um rapaz. Esse rapaz, no passado, havia frequentado uma seita demoníaca. E num dos rituais, para tirar o sangue do próprio braço, para ofertar para Satanás, ele cortou mais fundo do que habitualmente e lesionou o nervo da sua mão. Os sacrifícios eram feitos com o sangue deles mesmos. Uma seita tão demoníaca que as meninas engravidavam para gerar filhos, para sacrificar os filhos aos demônios. E esse moço fazia sacrifício com seu próprio sangue, cortava pulso, tirava sangue, depois fechava o pulso. Cortava o pulso como um suicídio, tirava sangue, depois fechava o pulso. E um dia foi mais fundo, cortou com mais profundidade e lesionou o nervo da mão. Agora esse moço, ele era mecânico de carro a diesel. Esse moço ganhava vida fazendo mecânica de caminhão, de ônibus, e a sua mão direita foi lesionada, irremediavelmente lesionada. A mãe dele, durante o tempo que ele esteve no centro de recuperação, nos primeiros dias, veio, conversou conosco, contou a história dele. Uma mulher de Deus, uma mulher sofrida. Ela falou que gastou o que tinha e o que não tinha, tomou emprestado para pagar médicos para arrumar aquela mão. Foi para microcirurgia, foi para neurocirurgião, nada. A mão nunca mais voltou a funcionar, uma mão mirrada. Esse moço perdeu a capacidade produtiva dele, ficou desesperado, começou a buscar saída nas drogas, começou a buscar um escape nas drogas. E aí foi para o centro de recuperação. Encurtando a história, esse moço foi liberto das drogas primeiro, desintoxicado, limpo, tratado, até que chegou o dia que ele entregou a vida dele para Jesus. Porque sem Jesus não tem libertação. Entregou a vida dele para Jesus, confessou Jesus. Demos um tempo de discipulado, isso tudo aconteceu em 1 ano que ele ficou no centro de recuperação. No final de 1 ano, o nome dele era José. Eu disse: José, agora você está pronto para passar por libertação. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar da parte espiritual, nós cuidamos do seu corpo até agora. Cuidamos da sua alma, mas agora nós vamos cuidar do seu espírito. E aí fui explicar para ele, fomos ter um dia especial com ele, e esse menino abriu o jogo, contou as coisas que faziam, arrependeu-se, confessou pecados. E aí, no meio dessa confissão de pecados, ele ficou possesso. O demônio que andava com ele, que andava nele, que recebia o sangue dele, que trouxe a enfermidade para ele, estava encoberto, manifestou-se.
Manifestando-se, foi desmascarado, porque agora sabíamos quem ele era, estava ali, foi expulso. E o que eu quero te contar é que a mão daquele menino passou a funcionar. Quando o demônio saiu, a mão voltou ao normal. Aquele menino que tinha uma mão mirrada, impossibilidade de pegar, sem firmeza, incapacidade de segurar nada, passou a ser uma pessoa absolutamente normal. Arrumamos emprego para ele. Uma empresa de ônibus na cidade de Resende empregou aquele menino para consertar os ônibus. O menino era mudo porque tinha demônios. O demônio saiu, o mudo passou a falar. Não adiantaria fonoaudiologia, nem laringotratamento, otorrinolaringologista, não. O menino era mudo, saiu o demônio, o menino passou a falar. A mulher era corcunda, saiu o demônio, a mulher endireitou. O José tinha a mão mirrada, saiu o demônio, a mão endireitou. Doenças espirituais, doenças resultantes de pecado, de pactos com as trevas. Tem a outra história que eu conto nos vídeos mais antigos de heranças espirituais. A mulher me aborda num seminário que eu fui fazer, numa cidade do norte do país, questionando Deus, que Deus é esse? Meu filho é um menino santo, meu filho é um menino que foi oferecido para o Senhor desde o nascimento, e meu filho está com câncer nos testículos, e meu filho vai ser operado semana que vem, nós vamos para Porto Velho, a cidade onde estávamos era Vilhena. Ele vai para Porto Velho, vai fazer uma cirurgia mutilatória, vai perder os órgãos genitais, não vai poder casar, ele está namorando, é noivo, acabou o casamento, não vai poder ser pai. Ele é filho único, só ele eu tenho, e ele, perdendo a capacidade de procriar, acabou, não vai ter mais neto, vai acabar, as gerações vão acabar. E à medida que aquela mulher falava e reclamava de Deus, porque estava tocando num filho dela que era santo, num filho que não tinha pecado, que não tinha feito nada errado, mas estava tocando no corpo dele, trazendo câncer para os testículos. À medida que aquela mulher falava, na minha mente vinha como uma luz de LED a palavra aborto, 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 aborto. E eu perguntei para aquela mulher: mãe, você fez aborto antes de gerar esse moço? Houve um aborto feito voluntariamente, você praticou um aborto. A mulher ficou muito braba comigo. Ela pulou, deu um salto para trás, falou: o que é isso, pastora? Doutora, o que é isso? Eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu filho. Meu filho nasceu no Evangelho, meu filho conheceu o Senhor criança ainda, nunca se desviou, e meu filho está sendo punido. Eu não estou falando de mim, eu me converti, era ainda uma mulher jovem, 40 anos, mas meu filho não. E quando ele nasceu, eu já estava convertida. Hoje eu sou uma mulher de 60 anos, mas o meu filho nasceu já na minha conversão. E eu insisti com aquela mulher, porque aquela impressão de aborto foi muito forte, como se o Espírito Santo estivesse me dando uma luz. E aquela mulher não quis concordar comigo que poderia ser isso, nem que sim, nem que não, nem que fez, nem que não fez, e eu tinha que entrar para pregar, o culto já ia começar. Ela apareceu antes do culto e eu disse: então tá bom, querida, então eu não posso te ajudar, se você não confessar, eu não posso te ajudar. Não adianta o Espírito Santo te revelar. Se a pessoa não falar por si própria, se ela não confessar voluntariamente, não tem libertação, não tem cura. Não é um inquérito policial, é uma confissão que nós recebemos e desligamos no mundo espiritual. E aí, quando ela viu que eu ia entrar para pregar, desisti de tratar do assunto com ela. Ela falou: eu fiz 5 abortos.
Eu fiz 5 abortos, doutora, antes de gerar esse filho. E eu rapidamente expliquei para ela sobre o sangue derramado no ventre dela, sobre o ambiente espiritual onde foi gerado aquele filho que agora era perseguido por espíritos de morte, mas que o arrependimento dela, se ela tinha arrependimento disso, a confissão que ela estava fazendo, se fosse essa confissão precedida do arrependimento, eu poderia orar naquela hora e desligar ela no mundo espiritual daqueles espíritos de morte que ela chamou para a vida dela quando praticou aqueles 5 abortos. E ela começou a chorar ali na minha frente. Então, o que está acontecendo com meu filho não é Deus que é mau, fui eu que permiti, fui eu que chamei, fui eu que abri, fui eu que invoquei demônios pela prática do aborto. Sim, querida, foi, mas você não conhecia a verdade, você era o tempo da sua ignorância, mas se você se arrepende, vai ser cancelado. E se você está aqui confessando, eu posso desligar agora. E desliguei. E orei com aquela mulher. E desliguei. Naqueles vídeos antigos meus, que eu conto a história, eu falo, e eu não sei como essa história terminou, porque ela foi embora para Porto Velho e eu fui pregar. Fiquei em Vilhena mais 2, 3 dias antes de voltar para Resende. E eu não sabia o que tinha acontecido depois daquela oração, não sabia de nada. Passado um tempo, talvez uns 4, 5 anos, eu estava ministrando em Curitiba, num evento para pastores e líderes. Estava ministrando, ensinando a palavra de libertação para pastores, ensinando sobre heranças espirituais, exatamente no dia da herança espiritual. E eu estava falando sobre o caso dela. Eu estava dizendo, olha, apareceu uma mulher na cidade de Vilhena. E ela confessou, no fim, ela confessou que havia praticado 5 abortos. E eu tenho certeza que o câncer de testículos, o câncer que havia no filho dela, que estava levando aquele moço para a morte, era resultado do aborto, dos abortos que ela havia praticado. Eu disse, eu não sei o que aconteceu depois, mas pelo que eu tenho aprendido com a palavra, aquele moço foi curado. A confissão de pecados dela tirou do mundo espiritual autorização para Satanás agir, ela tirou o lixo. Quando ela tirou o lixo, saiu o rato, saiu o barato, saiu o percevejo. E eu acredito que aquele moço está curado. E quando eu falei, eu não sei se ele está curado. Eu não sei como essa história terminou, porque nunca mais eu tive notícia daquela mulher. Levanta uma mulher. Uma sala cheia, 150 pessoas. Ela estava lá perto da porta de entrada. Levanta, vem caminhando na minha direção. Chega perto de mim. Fica quieta em pé, ao meu lado. E eu olhei para ela. Aquele lugar era um lugar que tinha muitos cursos. Eu estava dando aula em um dos cursos. E eu imaginei que era alguém que vinha dar algum anúncio, porque assim acontece. Vem dar anúncio de curso, vem divulgar outro curso, vem divulgar outro curso. Eu fiquei quieta. Ela veio para falar alguma coisa, dar algum recado. Ela olhou para mim e ela falou, eu sou aquela mulher. E eu vim contar para a senhora o fim da história. Eu vim a esse curso para isso. Para contar para a senhora o fim da história. Sabe como terminou? Fomos para Porto Velho. Chegamos lá, consulta médica. O médico pediu um novo exame. A operação estava marcada para aquela semana. E quando o novo exame foi feito, o médico foi surpreendido que um tumor que vinha crescendo, assustadoramente a cada exame, por isso precisava ser operado rápido, aquele tumor estava menor. E o médico achou que era um defeito do aparelho, uma falha da imagem, não confiou no exame e pediu um segundo. E aí, doutora, no segundo exame, aquele tumor estava murcho, igual uma laranja que perdeu todo o seu sumo.
E sabe como a história terminou? O tumor desapareceu. Meu filho casou. Meu filho vai ser pai, a esposa dele está grávida. Eu vou ser avó. Deus me deu a oportunidade de prosperar na terra, pastora, a partir daquele dia que eu confessei o meu pecado. E ela olha para aqueles homens que estavam ali, aqueles líderes, aquelas mulheres, e ela fala para eles: olha, vocês, se têm pecados encobertos, procure alguém para confessar o mais rápido possível, porque não apenas a vida de vocês pode ser tocada pelo inimigo, como a vida de filhos, de netos, de bisnetos. Meu filho ia morrer por causa do meu segredo. Queridos, esse assunto é sério. Satanás tem uma procuração na mão pelos nossos pecados. Essa procuração ele usa quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Essa procuração é retirada quando nossos pecados são confessados. Confessai uns aos outros. Não apenas para ser curado de enfermidades, como está no livro de Tiago, mas para prosperar em tudo que fizer, por onde andar, em todo o tempo. Para o inimigo perder o direito de tocar nas suas gerações futuras, nos seus bens, nos seus negócios, no seu casamento. Enfermidades físicas são curadas com remédio, com tratamentos médicos. Hoje a medicina está tão evoluída, tem remédio para tudo. Enfermidades espirituais matam sem cura, matam jovens, matam crianças. E o antídoto é confissão de pecados, é tratar adequadamente, é tirar do império das trevas aquilo que o inimigo recebeu. Agora veja bem, não está escrito confessai para pastores somente. Confessai para a pastora Tânia somente, confessai uns aos outros para seres curados. Procure alguém que você conhece, que tem o Senhor, que tem o Espírito Santo. Fala: minha irmã, eu preciso tratar disso com você. Me ajude, eu preciso confessar pecados para você concordar comigo e desligar minha vida espiritual do império das trevas. Algumas pessoas que vão nos seminários dizem assim: pastora, eu já confessei pecados no passado. Eu praticava uma religião que eu ia para o confessionário e confessava o meu pecado. Eu ia lá quando eu pecava, de repente, de vez em quando, eu fazia uma limpeza, tipo uma faxina. Eu ia lá, confessava o meu pecado para o padre, no confessionário. E como eu já fui de lá, eu sei exatamente o que acontece. Mas mesmo assim eu perguntava: e aí, o que o padre fez? Ele orou com você, desligou, perguntou se você estava arrependido, expulsou os demônios que vieram por causa do pecado? Ou ele mandou você orar ou rezar tantas Ave Marias, tanto Padre Nosso, tanto Salve Rainha? Isso chama penitência. Vai fazer uma penitência para o seu pecado ser resolvido. Você mesmo vai cuidar de pagar o preço, a conta que você fez quando você pecou. Você vai fazer essa reza é a sua penitência. Mas não é penitência que cancela pecados. É arrependimento. E não é penitência que expulsa demônios. É confissão. Confessai uns aos outros e orai uns pelos outros. Não adianta penitência, é o sangue de Jesus que vai me limpar do meu pecado. E é o sangue de Jesus que vai me purificar da injustiça, e é a ligadura que a igreja tem que fazer no reino da luz.
Ela tem a chave do reino dos céus para ligar e desligar, e é isso que vai fazer com que haja um fechamento de portas no império das trevas, para o império das trevas. Aí, quando você compreende, são princípios espirituais, verdades espirituais. Quando isso entra no coração e você vê que é por equívoco que as pessoas foram conduzidas do jeito errado, por religiões, por dogmas, por doutrinas. Mas quando você vai para a palavra, você descobre a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Não é a minha penitência que vai me deixar livre das trevas, nem a confissão do pecado para quem não ora desligando no mundo espiritual, e nem ora expulsando demônios. Mas é o tratamento bíblico da minha história, do meu pecado. Nós estamos no terceiro módulo, segunda aula do terceiro módulo. Já falei sobre heranças, já oramos sobre as heranças, já falei sobre abortos, já oramos juntos sobre abortos. E agora eu estou falando de confissão de pecados. Talvez tenha pecados na sua vida que você não quer confessar aí na sala da sua casa, então eu não vou fazer oração hoje com você, como fiz na aula passada. Pecados que você não quer confessar diante dos seus filhos, pecados que precisam ser tratados com uma pessoa que tenha entendimento, autoridade, para poder desligar a sua vida do império das trevas. Então eu quero lhe dizer que nós podemos fazer isso também. Uma boa notícia que eu dou para você hoje. A boa notícia do final do segundo módulo foi um livro, lhe dando um livro de presente. A boa notícia que eu dou agora no meio desse terceiro módulo é que eu tenho uma equipe de conselheiros, uma equipe de líderes, uma equipe de pastores, uma equipe de homens e mulheres de Deus que estão disponíveis para orar com você e desligar sua vida do mundo espiritual se tem algo que você não tratou com uma pessoa em quem você confia. Eu sei que nesse tempo de pandemia é tão difícil tudo, mas você pode fazer uma confissão por um áudio, e a pessoa vai orar por um áudio, desligando sua vida do império das trevas, ligando ao reino da luz. Você pode fazer uma videochamada, orar por uma videochamada, fazer isso individualmente. Se você tem uma amiga para fazer, se você tem um pastor, se você tem um líder espiritual, um líder de célula, faça com ele. Fala, olha, eu escutei uma palavra e eu fui convencida pelo Espírito Santo e eu preciso confessar, eu tenho um pecado que eu preciso confessar. E eu quero confessar para você. E me ajuda desligando isso do mundo espiritual. E ordenando que os demônios que vieram para a minha vida por causa desses pecados saiam agora, pelo poder que é no nome de Jesus. E se essa pessoa é realmente um servo de Deus, uma serva de Deus, vai concordar em fazer isso com você. É muito importante que você faça, depois de ouvir todas essas verdades, não deixa nenhuma unha no império das trevas. Não deixa nenhuma janela aberta, nenhuma porta aberta para Satanás agir na sua vida. Procure alguém, faça uma autoanálise, examine esse homem a si mesmo, examine-se a si mesmo. Você sabe onde errou, você sabe onde transgrediu. Esse pecado que está encoberto, ainda que você tenha se arrependido dele, já sabe que teve o perdão de Deus, ele ainda é uma procuração na mão do inimigo para tocar na sua vida, não para tirar a sua salvação. Eu quero deixar isso bem claro, por isso vou repetir, você não perde a salvação porque não confessa pecados, você perde a vida abundante, porque Satanás ainda toca na sua vida e te traz enfermidades, para gerações futuras, e traz perdas.
destrói famílias, destrói planos, ministérios, projetos. Eu não quero ter só a vida eterna pela minha salvação. Eu não quero só alcançar a eternidade com Jesus. Enquanto eu estou aqui na terra, dentro desse corpo, dentro dessa casca que vai descascar e o Espírito vai se encontrar com o Senhor, eu também quero ter vida abundante. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está falando de vida eterna. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele está falando da vida aqui agora, sabe? Porque eu sei que ele não está falando da eternidade. Porque na eternidade o ladrão não vai matar, roubar e destruir mais nada. Ele vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20:10, Satanás vai estar preso atrás das grades espirituais. Quando Jesus fala em Apocalipse, eu estive morto, estou vivo e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. É com essas chaves que ele vai trancar Satanás num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E Satanás não vai mais roubar, matar e destruir, vai acabar o império das trevas. O império das trevas vai ser todo enviado para um lago de fogo e de enxofre, feito para Satanás e seus demônios. É a prisão feita para o diabo, é o que espera Satanás. Ele sabe disso. Então, mata, rouba e destrói agora, nessa caminhada. Deus não quer dar para nós só a vida eterna. Séculos e séculos e séculos, eternidade com o Senhor. Ele quer dar para nós vida abundante. Ele é Pai. E é um Pai amoroso. Aprendemos que Ele é Pai. Nós que somos maus sabemos dar o melhor para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Só que as portas que abrimos precisam ser fechadas por nós. Nós abrimos, nós temos que fechar. E é só a confissão de pecados e a oração dos justos, desligando no mundo espiritual com a chave que foi dada para a igreja, a chave do reino dos céus. A chave do inferno está com Jesus. A chave do reino dos céus com a igreja. É só com essa chave que nós vamos desligar. Se de todo você não tiver ninguém para pedir socorro, aguarde até o fim do curso. Nós vamos combinar como fazer para te ajudar. Deus abençoe e até a próxima aula.